Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesta quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhes os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizeis que se alguém guardar a tua palavra, jamais proverá a morte? És acaso maior do que o pai Abraão? Entretanto, ele morreu, e os profetas também. Quem pretendeis ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vos dizeis que é o vosso Deus. E contudo, não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. E lhes disseram, no meu dia, viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhes disseram, não tens ainda 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. E a essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o evangelho aqui dessa nossa quinta-feira nos ensina dois tópicos principais. Primeiro tópico, irmão, Jesus nos ensina: aquele que ouve a palavra de Deus e crê, jamais vai ver a morte. Pois bem, irmão, nós podemos ver, na primeira leitura dessa quinta, Jesus vai e faz uma aliança com Abraão. Ou seja, Jesus mostra quem é o verdadeiro Deus. Abraão, ele acredita nas palavras de Jesus e crê e aceita Jesus como seu verdadeiro Pai, como seu verdadeiro Deus. E por ele acreditar nas palavras de Jesus, e por acreditar que Jesus Cristo, e por aceitar que Jesus Cristo é o seu verdadeiro Pai, Jesus, ele deu o mundo para Abraão, como Abraão sendo o pai de todas as nações. Por isso que Jesus aqui nos ensina nesse evangelho também, irmão. Aquele que crê nas minhas palavras jamais verá a morte. Jesus aqui nos ensina. Se você, irmão, quiser vencer a morte do pecado, a morte da preguiça, a morte da fé, a morte da falta de perdão, a morte da falta de carinho, a morte do amor, a morte da falta de fé em Deus, você precisa que tomar posse e crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa fonte de alimento. Se você aceitar, se você crer na palavra de Deus, no que Jesus te ensina, e aceitar Ele como Ele sendo o seu verdadeiro Pai, e você crendo que Ele é o seu Pai, você vai conseguir vencer a morte do pecado e do ódio. É por isso que Jesus aqui nos ensina e fala para esses fariseus que se ele crê na palavra de Deus, jamais verá a morte. É a mesma coisa de nós. Muitas vezes, nós cansamos de ler a palavra de Deus, nós podemos até entender, mas nós não procuramos pôr ela em prática. Ou então, muitas vezes, nós não entendemos. Ou então, nós podemos até entender, mas nós, na hora de pôr em prática, nós não conseguimos. E depois nós ficamos falando que nós somos devotos de Deus, mas sem que nós nem conseguimos aprender a perdoar o nosso próximo e principalmente nossos inimigos. É por isso, e também, eles aqui começaram até mesmo a criticar Jesus, além que eles não queriam acreditar que Jesus era o verdadeiro Pai, começou a criticar falando que Jesus era praticamente um demônio. E eles também falaram, já então você é Deus, então por que aceitou Abraão morrer? É por isso que Jesus então ensinou para eles, nós também, irmão. Se nós quiser vencer a nossa morte, se nós quiser vencer a morte, e vencer também, além da morte corporal,
mas vencer a morte espiritual, a morte do pecado, essas mortes dessas faltas de fé, igual foi para vocês, nós precisamos que acreditar no nosso verdadeiro Deus, que é quem? Jesus Cristo Eucarístico. Vamos tomar posse. Vamos crer que Jesus Cristo é o nosso Pai. Vamos aceitar e crer na palavra que Jesus nos ensina, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador. Mas nós, além que nós temos que aceitar Ele como nosso Deus, precisamos que crer na sua palavra. Só crendo na palavra de Deus também e aceitando Jesus como nosso Pai, é que nós vamos conseguir vencer a morte e conseguir também alcançar a vida eterna. Se você quiser vencer a morte e ter uma vida eterna com Deus, crê no Pai e crê na palavra. Segundo tópico para finalizar, logo esses fariseus falam, nós cremos no nosso Pai, no nosso Deus, e logo Jesus vira para eles e fala, eu não sou mentiroso que nem vós. Se vós diz que crês no verdadeiro Deus, deveria crer em mim. Pois bem, irmão, um dos grandes pecados também nosso, principalmente nesse tempo da quaresma, que acaba nos levando para o caminho da perdição, é o pecado da mentira. Muitas vezes nós fala que cremos em Deus, muitas vezes nós fala que conhecemos quem é o nosso Deus. Muitas vezes nós fala que conhecemos quem é o nosso Pai, quem é o nosso Salvador. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não acreditamos nas suas promessas. Nós não obedecemos às suas ordens e muitas vezes nós nem acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Pai, que nem esses fariseus fez. Eles diz que acreditavam em Deus, mas quando viu Jesus Cristo, não acreditou que ele era o verdadeiro Deus através da palavra que ele ensinou. Muitas vezes, se você quiser então alcançar a vida eterna, larga esse pecado da mentira. O único modo de você conseguir verdadeiramente ou ver quem é o seu verdadeiro Deus e crer no seu verdadeiro Deus e crer na palavra de Deus, é você largar a mentira, é você largar o pecado da mentira e começar a acreditar na verdade. Quem é a verdadeira verdade? É o nosso Pai, que é Jesus Cristo Eucarístico. Ele é a verdadeira verdade. Que igual fala, ele é a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a nossa verdade. Se você então quiser alcançar a vida eterna, largue o pecado da mentira e se apegue com a verdade, que é crendo em quem? Crendo no seu Pai, que é Jesus Cristo. E crendo na verdadeira palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então, que a partir de hoje, crê no seu Deus. E largue o pecado da mentira e passe a crer na verdade. Que é a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.